Nós estamos falando no mês de fevereiro sobre decisões. Esse tem sido o nosso tema desde o primeiro domingo deste mês. Falamos inicialmente sobre a decisão de dizer não e pensamos juntos como é importante dizer não a tantas propostas que recebemos hoje aí, como aquele povo ao sair do Egito também recebeu de um homem conhecido como o Faraó, aquele que mantinha o povo ali escravo, e nós entendemos e aprendemos que dizer não a essas propostas é muito importante. No último domingo falamos sobre a decisão de perseverar, de nos manter firmes e não desistir e não ficar pelo caminho, porque a diferença daquele que vai adiante e chega lá, a diferença está em perseverança, não está só em dons e talentos, mas em perseverar, e nós falamos disso no último domingo. E hoje eu gostaria de falar sobre um aspecto prático sobre decisões. Como tomá-las? Como nós devemos decidir? Como tomar boas decisões? E coisa difícil, meus irmãos, não sei para você que deve ser mais inteligente que eu, mas decidir é um negócio complexo, um negócio que cansa a gente decidir. Estudei para falar isso aqui hoje de manhã, impressionante. Decidir, querido, é tão difícil e causa tanta sobrecarga que muitas vezes as decisões nos fazem adoecer. Sabia que existe uma enfermidade ou um transtorno psíquico chamado fadiga de decisão? Fadiga de decisão, ela cansa a gente. Porque você decide de coisas grandes a muito pequenas. Você sabia, se não vai aprender hoje, que Barack Obama, olha só, e Mark Zuckerberg têm muito poucos tipos de roupa, ou usam basicamente o mesmo tipo para não ter que decidir que roupa colocar e gastar energia nessa decisão logo pela manhã? Talvez você fale para sua esposa, que coisa boa, minha esposa. Olha que conselho maravilhoso. Coisa extraordinária. Tem apenas duas, ou uma ou outra. Porque pessoas como esse, Barack Obama e Mark Zuckerberg, tem muita coisa para decidir e não quer gastar energia decidindo, por exemplo, com uma decisão tão pequena sobre isso. E mais do que isso, estudos científicos sérios provam que uma pessoa toma, em média, durante um dia, acredite, eu também duvidei, mas pesquisei, 35 mil decisões. Eu não tomo, não. Toma. Toma, porque a pessoa que fez o estudo era capacitada para avaliar. 35 mil decisões. O problema é que você não toma todas essas de forma consciente. Diz esse estudo que um motorista, a cada milha dirigida, toma em média 200 decisões. A cada milha dirigida. Agora, essas decisões têm duas fontes muito claras. A primeira delas são as decisões racionais. Aquela que você para, pensa e toma, então, como uma decisão. Essas decisões racionais, elas partem de um princípio chamado futuro hipotético. Ilustro. Você vai para uma viagem, ou foi. O povo aqui viaja no carnaval, viaja. Você viaja, você vai para uma viagem, você prevê o quê? Um futuro hipotético. Você se vê lá, naquela rede, naquela água azul, com aquele coco na mão. Você se imagina lá. Futuro hipotético. Então você decide entre este e aquele lugar, entre esse e aquele destino, baseado num futuro hipotético. Mas existe uma outra forma que nós decidimos, muito maior e mais volume do que a decisão racional, que é o que ele chama de decisão subconsciente. A decisão subconsciente ou intuitiva é aquela que você toma sem pensar. E essa que você toma sem pensar, ela é fundamentada em algo muito importante aqui, em crenças, em princípios, em valores que estão dentro de nós. Exemplo, você dirige, acaba de tomar uma latinha de Coca Zero, suco, e aí
instintivamente você abre o vídeo e faz assim, ó. Decidiu jogar pela janela. Você não pensou, mas tomou uma decisão. Essa decisão foi baseada em princípios e valores que você tem construído. Se você achar que jogar pela janela é que você está ajudando alguém, que vai catar a latinha e vai encontrar a latinha e vai vender a latinha, vai abençoar a pessoa, é complexo. Casca de banana. Vai encontrar uma formiga. Não. Você tem princípios e valores dentro de você. E a maior parte das decisões que nós tomamos vem dessa fonte, da fonte subconsciente e de princípios e valores que nós construímos dentro de nós. Então, nós temos que entender, a partir dessa compreensão, dessa avaliação e dessa certeza, que se as decisões racionais se baseiam no futuro hipotético, e futuro hipotético é algo que você não controla, ou você acha que tem poder de controlar o futuro. Aqui nós já aprendemos que nós não controlamos. Nós esperamos. Quem nunca, né? Viu aquela foto do hotel e falou, é este. Se viu lá. Chegou lá, não tem o coco, não tem a rede, a praia não era tão limpa assim, a foto teve aquele retoque do Photoshop. O seu futuro hipotético, você não controla o futuro. Mas se parte delas, ou a maior parte delas, então, vem de decisões subconscientes, ou seja, princípios e valores que nós temos ou construímos dentro de nós vamos automaticamente entender que decisões seguem um padrão, racionais e subconscientes. Esse é o padrão. Agora, nós, além de tudo isso, carregamos algo muito diferente. Nós somos cristãos. Cristãos. E como cristãos, qual seria o padrão das nossas decisões? O padrão do mundo? O padrão da conveniência? O padrão todo mundo faz, eu faço também? Fala perto do João, meu filho. Ah, mas todo mundo, ele fala, você não é todo mundo? É. É todo mundo que define o nosso padrão? Não. O nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é encontrado nas Escrituras. Afinal, quando nós fomos livres, convertidos, o nosso estilo de vida, o nosso padrão de vida, o nosso padrão de comportamento, a nossa régua de comportamento subiu e subiu muito. Nós não podemos mais viver como o mundo vive, fazer o que o mundo faz e achar legal, e falar, mas é legal ser assim. Não, não é legal ser assim. O legal é a gente olhar para Cristo e viver e fazer e decidir com base naquilo que Cristo nos ensina a fazer. Porque nós somos salvos para isso. Então nós vamos pensar hoje sobre um caminho, uma fórmula, para que nossas decisões sejam tomadas de forma coerente com quem nós somos, com como somos e com como devemos viver. Como nós vamos tomar, então, as nossas boas decisões? Primeiramente, tem um conceito que nós precisamos mudar sobre decisão. E o conceito que nós precisamos mudar é entender que as nossas decisões são tomadas a partir da nossa vontade. A nossa vontade rege as nossas decisões. Vontade exerce, sim, um papel muito importante na vida de todos nós. Porque se você é alguém que não tem vontade nenhuma, morreu. Morreu. Todos nós temos vontade. Mas será que a vontade é a base das nossas decisões? A propaganda trabalha em cima do quê? Vontade. A autoajuda trabalha em cima do quê? Vontade. Você viu propaganda te vender alguma coisa feia que você não tem a vontade de ter? Propaganda é aquilo, você fala, nossa, que vontade de ter um negócio desse. Para quê? Não sei, mas eu tenho vontade. A vontade move, a vontade estimula, mas ela não pode ser fonte. A nossa própria vontade normalmente nem é suficiente para que a gente tome boas decisões. Provo para você nesse momento que isso é verdade. Por exemplo, não vá levantar a mão nesse momento. Eu aviso antes. Vontade de emagrecer. Não levante a mão. Se eu perguntar, quem tem? Mas eu pergunto, esta vontade está sendo suficiente para levar você a emagrecer? Começa daí. Eu estou com a vontade de fazer uma dieta. Já passou. Eu estou com a vontade de ir para uma academia. Já passou. É só esperar que passa. A vontade não é suficiente, querido. Agora,
Você talvez tenha vontade de aumentar os seus relacionamentos. Eu gostaria de aumentar o meu ciclo de relacionamentos, as minhas amizades. Então você vai ter aí oportunidade, pequenos grupos. Será que a sua vontade de aumentar suas relações leva ou tem levado você a realmente fazer isso? A realmente crescer no seu número de amigos, número de relacionamentos? Será que a sua vontade conduz você a isso? Vontade de falar um outro idioma. Eu falei aqui, tem um irmão meu aí que já começou. Eu vou começar em março esse negócio. Vontade de aprender uma outra língua. Ô, vontade. Mas o povo tem vontade de dormir, pedir a Deus, ó Senhor, e acordar falando no outro dia. Isso aí, meu irmão, se acontecer com você, cuidado. Porque não, você tem que se empenhar para isso. A vontade eu tenho, mas será que a vontade me conduz a fazer algo para que eu realmente possa fazer e aprender isso? Vontade de ler mais a Bíblia. Essa então, não sei nem se você tem, mas devia. Talvez você tenha vontade, mas a vontade passa rápido também. Você começa o ano, esse ano eu leio a Bíblia toda, esse ano eu começo no Gênesis e vai lá e lê 1, 2, 3, 5 dias você já fala, rapaz, mas essa história eu já conheço. Aí você vai para Êxodo, já acha complicado. Chegou em número, você desiste. Aí começou, ih, rapaz, mãe, não dá isso aqui para mim, não, já parou, deixa para lá. Vontade não é suficiente. Agora, a vontade não é forte o suficiente e nós, cristãos, não temos que ter na vontade o motor, a força motriz que nos leva a decidir. Não pode ser a vontade. Então, por que não pode ser? Porque a nossa vontade, querido irmão e irmã, foi comprometida e estragada lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo. Lá a nossa vontade, ela foi distorcida, então a nossa vontade é estragada, por isso que ela é desse jeito. Ela é distorcida, ela é mole, ela é frouxa, ela puxa a gente para onde a gente não quer ir, para onde a gente quer ir ela não leva. Vontade é muito complicado. Romanos capítulo 2, versículo 2 diz assim, Romanos 12, 2. Algo muito comum que você conhece, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está aqui, mas você muitas vezes só sabe o fim do verso. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que então sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de... Vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é a sua vontade, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E para que a gente possa experimentá-la, a gente tem que passar por um processo de renovação da nossa mente. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Efésios no capítulo 5 ainda diz assim, olha isso. Efésios capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vamos ler o 17 juntos? Portanto, não sejam insensatos, mas... Qual é a vontade do? Vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, se a nossa vontade pessoal e humana não deve ser a origem para as nossas boas decisões, como então nós podemos tomar essas boas decisões? Está muito bom, pastor. Você já falou como não é, como não tem que ser, como não pode ser, mas como então deve ser e qual é a forma de tomarmos boas decisões? Para isso eu escolhi um professor para essa manhã, que nós conhecemos, e o professor é Davi. Conhece Davi? Davi. Daquele lá, que matou o gigante, sabe? Você lembra do quê? Que ele adulterou com a Betseba, né? É o mesmo. Para você ver como decisão é um negócio complexo. Mas nós vamos usar então o nosso querido Davi como professor. E para isso nós vamos usar 2 momentos na vida desse homem. 2 momentos da vida desse homem chamado Davi. O primeiro deles, eu convido você a ir comigo para o livro de 1 Samuel, capítulo 16. E ver comigo, então, um primeiro momento na vida desse homem chamado Davi. Primeira Samuel, capítulo 16, versículos de 10 a 13. Olha o que diz aqui, 1 Samuel 16, 10 a 13. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os teus filhos, ou os filhos que você tem? Jessé respondeu,
Ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre, cheio do óleo, e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Queridos, o primeiro momento que eu quero pegar desse professor Davi é o momento do seu chamado e da sua capacitação. Você conhece um pouco a história. Deus rejeita Saul como rei e dá a este homem, a esse profeta, uma ordem de ir a um lugar e de ungir, separar alguém para que então viesse a ser o rei daquela nação. O povo quis um rei, de Saul, que se desviou, um outro ia ser levantado. Samuel vai até a casa de Jessé e encontra lá os filhos deste homem. Os mais fortes, os mais belos, os mais preparados aos olhos humanos, e entende da parte de Deus que nenhum daqueles era o que deveria ser ungido. Pede ao pai, se existe um outro, o outro está no campo, o outro vem, e diante dele, então ele diz, é este é aquele que vai ser ungido, e unge então Davi, e a partir daquele momento diz o texto, que o Espírito Santo apoderou-se deste homem, ou de Davi, e ele então passa a receber naquele momento, além do chamado, a capacitação para cumprir o seu chamado. O texto chama a atenção quando diz que o Espírito Santo apoderou-se de Davi. Apoderar é isso, é aquele que agora passa a capacitar para algo. O Espírito Santo é aquele que agora capacita Davi para algo. E o Espírito Santo habita, querido, na vida de todo crente convertido a Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. E Efésios 1,13 fala quando isso aconteceu, querido. Efésios 1,13 diz, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa, querido, no ato da sua conversão, o dia que você recebeu a Cristo Jesus. Amém? Você não recebeu o Espírito Santo depois, mas eu penso que foi depois. Você pode pensar o que você quiser, mas a palavra de Deus diz que foi no ato que você recebeu Jesus. Ali você recebeu também o Espírito Santo. Porque tem gente, querido, que fica pensando que é crente, mas não tem o Espírito Santo. Aí fica, veja bem, eu estou no processo. Processo do quê, querido? De receber. Receber o quê, filho? Processo de receber. Se você foi salvo no ato da sua salvação, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, diz a palavra de Deus em Efésios 1,13. Então essa desculpa, não tem o Espírito Santo, não cabe. Você tem o Espírito Santo. Agora, ter o Espírito Santo não quer dizer ser governado por. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. É Deus que habita em você. E a pessoa que você tem dentro de você, que é o Deus habitando em você, governa a sua vida a partir do momento que você se relaciona com ela. Exige relacionamento com o Espírito Santo. Se você tem, mas se você não se relaciona, você tem um amigo que diz que é seu amigo, fala com ele a cada 3 anos, ele não é o seu amigo. Se você não se relaciona com a pessoa de Deus habitando em você, o Espírito Santo que habita na sua vida, você não consegue ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, existe um alerta e um caminho aqui. Romanos 8,13 vai falar sobre isso. Romanos 8,13 diz assim, olha só, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos 8,14, olha só, Romanos 8,14, vamos ler juntos, vamos lá? Porque todos que são o quê? Conduzidos pelo Espírito de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus, queridos. Então, como cristãos, nós devemos ser guiados por esse Espírito. Agora, isso vai nos ajudar a compreender a fonte das nossas decisões.
a fonte das nossas decisões. Eu não consigo, eu não tenho capacidade para decidir isso, para fazer isso, e é verdade, muitas vezes nós não teremos capacidade em nós de tomar certas decisões, mas a capacitação tem uma origem, ela não vem de nós, ela veio de Deus para nós, o Espírito Santo de Deus habita em você. Que alegria que você teve nesse ato de que o Espírito Santo habita em você. Sabe por quê? Porque nós queremos ver. Você não vai ver, eu já falei, para desse negócio de ver. Creia. Nós vivemos pelo que cremos, não por aquilo que vemos. O Espírito Santo habita na sua vida. Amém. Amém. A capacitação tem uma origem, ela não vem de nós. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Seja guiado pelo Espírito Santo. Amém? Seja guiado pelo Espírito Santo. Mas o segundo momento é uma grande decisão que Davi toma a partir da sua capacitação. Porque eu quero dizer um negócio para você. Se você recebeu Jesus, se você foi convertido a Cristo, recebeu o Espírito Santo, saiba de uma coisa. Tem uma missão para você neste mundo, que Deus separou para você. Deus não capacitou você, salvou você, para que você fique deitado eternamente em berço esplêndido, esperando a morte chegar. Você vai ter que colocar aquilo que você recebeu em prática para a honra e glória do Senhor. E esse é o segundo momento na vida de Davi, que é o fundamento das boas decisões desse homem. Primeiro, ele é alguém cheio do Espírito Santo. Mas se você compreender aqui, você vai ver que a capacitação e a direção do Espírito Santo nós já entendemos e já entendemos como ela se operou. Mas agora existe um outro momento que você conhece, que é o confronto desse ungido, capacitado pelo Espírito Santo, a um gigante chamado Golias. Você conhece esse momento na vida desse homem. E como então uma pessoa guiada pelo Espírito Santo vai tomar uma importante e difícil decisão diante daquele gigante? Como é que ele vai agir? Essas decisões não foram tomadas com base na vontade. Você acha verdadeiramente que Davi, nessa descrição, pequeno, ruivo, pastor de ovelha, bonzinho, acordou naquele dia com a vontade de matar um gigante de 3 metros. Ô vontade, hoje eu queria, tudo o que eu queria é o Senhor me dar um gigante, com 3 metros de altura, uma lança que só a cabeça pesa 7 quilos de bronze, uma couraça de 60 quilos e eu vou lá. Ô vontade de enfrentar. Você tem essa vontade, querido? Não tem a vontade. Mas veja bem, não é a vontade. Esse homem, um dia, ele se dá nessa situação, ele precisa tomar uma decisão. Agora, essa decisão não foi com base na vontade, mas sabe foi com base no que ele decidiu? Com base em princípios e valores. Com base em princípios e valores. E é isso que nós vamos entender. Eu e você precisamos decidir firmado nisso, firmado em princípios e valores. Decida firmado em princípios e valores. Mas que princípios são esses? Que valores são esses? Novamente, valores do mundo? Não. Conveniência? Não. Vontade? Não. Princípios e valores que este homem tinha e que nós rapidamente vamos entender quais são. Porque eu e você precisamos ter, queridos. Se nós tomarmos decisões, sejam as mais absurdas, decididos, guiados pelo Espírito Santo e apoiados em princípios e valores do Senhor Jesus, creia numa coisa, a vitória é certa porque a honra e glória é do Senhor. Você não tem que temer, querido. Agora, dirigido pelo Espírito Santo verdadeiramente e firmado em princípios e valores. Para isso, para ajudar vocês e me ajudar, eu preparei um desenho bem bonitinho, que é uma escada. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é isso aqui, ó. Nós vamos passar adiante e nós vamos entender que direção do Espírito Santo e princípios e valores são os apoios que vão construir as bases dessa decisão. Então, aqui, princípios e valores e Ministério Infantil, pulseira laranja 33. Colaborei aqui. Ministério Infantil, já viu lá? Princípios e valores, está aqui, e guiados pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Direção do Espírito Santo, princípios e valores. É isso que apoia esses princípios e valores, que nós vamos rapidamente construir aqui, olhando para a vida de Davi. Então, apoie isso, apoie as suas decisões sobre essas duas barras aqui, a direção do Espírito Santo e princípios e valores. Então, nós vamos agora dar um passinho para frente no capítulo 17 e olhar, então, para o confronto, para o encontro, para a batalha desses homens
Davi e Golias. Você conhece a história do capítulo 17. O povo de Deus estava em guerra com os filisteus. 40 dias no arraial, o povo brigando. Davi um dia estava lá, no mesmo lugar que estava no dia que foi chamado para receber unção, no pasto cuidando das ovelhas. O pai chama, e os irmãos valentes de Davi, os corajosos de Davi, estavam onde? No campo de batalha. O pai chama e fala: filho meu, vai lá, leva aqui uma merenda, leva uma merenda para lá para os meninos, e vai ver como é que as coisas estão lá, e me traga notícias de como é que estão, como é que vai a guerra, como é que vai o confronto. E a história você que está cansada de saber. Esse homem vai, Davi vai até lá, chega lá, a coisa está daquele jeito. 40 dias que o tal do gigante aparece, e quando ele aparece, o povo de Deus desaparece. Corre todo mundo, não fica nenhum, meu irmão, corre todo mundo. Davi chega nessa circunstância e vê o que está acontecendo, e diante daquilo que ele vê, ele precisa agir de alguma maneira. No versículo 20 do capítulo 17, nós temos esse acontecimento, e daí eu quero partir com vocês para falar de um primeiro princípio. Vamos ver? 1 Samuel 17. Eu gosto disso. Quando o pai de Davi o chama e dá a ele essa missão. Olha o que diz o versículo 20 de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Como eu disse, não era uma tarefa agradável para Davi deixar sua casa, deixar suas ovelhas e ir àquele lugar, mas ele faz isso, deixando aquele rebanho ao cuidado de um outro pastor. Olha como isso é importante. Ele sai, deixa alguém cuidando das ovelhas e vai para quê? Para obedecer aquilo que o pai lhe tinha mandado fazer. Essa decisão foi a primeira, mas foi tomada em um princípio. E eu chamo esse primeiro valor aqui, essa primeira decisão, como um princípio. E o princípio é o princípio da obediência. Queridos, não tem como eu e você tomarmos uma boa decisão se nós não tivermos na nossa vida este princípio da obediência. Obediência, sabe por quê? Porque crente desobediente é sinônimo de acidente. Rimou. Nossa. Crente desobediente é sinônimo de acidente, querido. Porque se você não tem esse princípio na sua vida, você não vai viver e não vai apoiar a sua decisão em algo bom. Obediência. Eu converso com muito crente, está tomando uma decisão, ele fala assim: meu irmão, vou fazer esse negócio aqui, vou comprar esse violão. Ele sai de manhã, vou comprar um violão. Hoje eu compro um violão. Aí ele fala assim: pastor, já orei. Eu pergunto o seguinte: orou para quê? Orou para pedir a bênção para comprar? Orou para saber se deve comprar? Ou orou para esperar o que Deus coloca no seu coração de forma clara de fazer ou não fazer? Esse negócio de já orei é um negócio muito complicado para a vida do crente. Obediência não quer dizer orar. Obediência quer obedecer aquilo que Deus manda ou não manda fazer. Então, não obedecer é isso, querido. Nós temos que entender que tomar decisão com base na obediência, em submissão a Deus e à palavra de Deus. Davi não foi para uma tarefa agradável nem fácil. Davi foi porque o pai lhe mandou ir. E diz que ele acorda de madrugada, deixa alguém cuidando do rebanho e parte para uma missão baseada nisso aqui, baseada neste princípio de obediência. Será que eu e você, quando tomamos decisões importantes na nossa vida, consultamos a Deus através da palavra de Deus? Pastor, como é que eu consulto a Deus? Meu irmão, cuidado com esse negócio aí. Cuidado. Crente consulta a Deus na palavra de Deus. Amém? Amém. Cuidado. Mas pastor, falaram para mim, lá na minha vila, tem a irmã que revela. Cuidado.
palavra de Deus é suficiente. Ela fala o que Deus tem para falar, mas ela só fala de um jeito. Se você abrir e se você ler. Aqui não tem crente, aqui não tem, que abre a Bíblia lá no Salmo 91, para o capeta passar e dar uma lida. Nossa, deixa eu ver. Oh, não vou aqui não, porque aqui tem uma Bíblia aberta. A Bíblia precisa mais do que ser aberta, a Bíblia precisa ser lida, e mais do que lida, vivida, e mais do que vivida, estar no nosso coração, porque a palavra de Deus é a garantia da nossa obediência. Então obedeça a palavra de Deus. Se Deus fala, faz. Se Deus fala, está errado, não adianta orar para Deus mudar. Mas está errado, mas se eu orar, Deus muda. Ah, muda. Ixi, mas muda. Por você muda. Muda nada. A palavra de Deus é suficiente, é viva, é verdadeira e eficaz. Siga os princípios da palavra de Deus e você será bem-sucedido na sua decisão. Mas mais do que isso, agora nós temos um valor. Sabe qual é o valor? Envolvimento. Envolvimento. Olha o que diz no versículo 23. Davi, conversando com seus irmãos e entendendo o que está acontecendo, olha o que acontece aqui. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. 1 Samuel 17, 23. Davi ouviu o insulto de Golias. Veja bem, tem algo muito importante aqui. Ele ouviu o que aqueles homens estavam ouvindo há 40 dias. E eu pergunto, Davi estava alistado nesse exército aqui? Ele era alguém alistado para essa batalha? Ele era um visitante, querido. Ele era aquele cara que foi lá e chegou lá. Talvez você fale assim, na hora errada. Mas não era na hora errada, era na hora certa. Mas ele chegou lá. E bem na hora que ele estava conversando com os irmãos, estava pensando, o que você está fazendo aqui? Você é um metido, você veio fazer o que aqui? Fofoqueiro, baixinho folgado. Estavam dizendo isso para ele lá. Ele fala, quem está gritando aí? Quem está afrontando aí? Tem um cara gritando aí. Ele ouve. O que ele poderia fazer? O problema não é meu. Vocês resolvem aí. Vocês não são os corajosos aí do papai? Não fui eu o esquecido lá no meio das ovelhas? Sou fraquinho? Vocês resolvam aí. Mas foi essa atitude desse homem? Foi? Não foi. Por quê? Porque ele se envolveu em algo que deveria se envolver. Mas entendam uma coisa aqui. Não se envolva naquilo que não te diz respeito, a não ser que tenha a ver com a causa de Deus. Porque eu falo, você tem que se envolver, tem muito crente, aqui não, mas tem, que ele se mete em tudo que não é da conta dele. E ele entende que ele vai ser o salvador da pátria. Não, porque eu vou me meter. Ele, quando acaba o problema dele, ele vai caçar no vizinho. Preciso me enfiar, me meter numa encrenca aí. Sabe o que Provérbios, capítulo 26, versículo 17 fala? Você grifa na sua Bíblia esse verso. Tira uma xerox. Esses dias eu andei falando uns negócios aqui, o povo aqui não sabe nada, né? O povo aqui não sabe o que é cibalena. O povo aqui não sabe o que é um cachorro, um alesse. Vocês querem no carnaval, vocês não estão aqui, vocês perderam. Vê lá que ninguém sabe esse negócio aqui. Todo mundo aqui é jovem. Provérbios 26, 17, você escreva isso na sua Bíblia. Grifa. É lindo esse verso. Olha que coisa profunda. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão. Ai, agora você vai ler esse verso. Ah, vai ler. Vai ler. Agora vai ler. Vamos lá. Bonito, hein? 1, 2, 3. Vamos lá. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. A partir de agora, se tu se meter na vida de alguém, o problema é teu. Está dizendo aqui, é como quem pega um cão pelas... Cão bravo, cão que morde. Então, não se meta naquilo que não diz respeito a você, a menos que seja algo que vá glorificar e seja algo que tenha a ver com a causa de Deus. Lembra de um homem chamado Neemias? Lembra Neemias?
Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. O homem morava num palácio. Era assim com o rei. Era aquele que servia a mesa, era aquele que era íntimo do rei. Um dia ele recebe uma visita de uns irmãos próximos e pergunta: como é que está o povo que foi ou que voltou do cativeiro? Como é que esse povo está? Como é que esse povo está lá em Jerusalém? E fala: povo, está ruim lá. Porque o muro está destruído, a cidade ainda não foi reconstruída. Ele podia dizer: tadinho, né? Coitado deles. Mas ele fala o quê? Isso não pode continuar assim. Eu vou me envolver nessa causa. Por quê? Porque não é minha causa, mas é causa do Senhor. Eu vou me envolver, eu vou fazer, porque é para a causa de Deus. Ele não foi lá para construir um muro, terminar o muro e colocar uma placa. Feito por Neemias. Pronto, pus uma placa lá, fiz o muro. Não foi para isso. Ele não se meteu na vida alheia, ele se meteu em algo que tinha a ver com a glória de Deus. E sabe o que Deus fez? Deu a ele tudo o que ele precisava. E uma obra que em 100 anos não foi feita em pouquíssimos dias. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Então, se eu e você aprendemos esse princípio da obediência e agora esse princípio do envolvimento, nós teremos e tomaremos boas decisões. Ninguém, como disse, gostaria de enfrentar Golias, mas alguém precisava fazer. Sabe por quê, querido? Porque aquilo não era uma batalha entre Davi e Golias. Aquilo era uma batalha espiritual. Se você olhar para o verso de número 26 de Samuel, 1 Samuel 17, olha o que diz o verso. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Mas quando você olha aqui, você vai ver que o que acontece aqui é que ele diz claramente: você não está afrontando um exército simplesmente, você está afrontando o Deus de Israel. Então era uma batalha espiritual, querido. E batalha espiritual é algo sério, e nós precisamos nos envolver naquilo que combate, que vai contra a vontade e a obra de Deus nesse mundo. Mas você precisa entender que esse princípio não pode, esse valor não pode ser abandonado. Nós precisamos ser obedientes, mas precisamos também nos envolver na causa de Deus. Mas não só. Para isso você precisa dar mais um passo, subir mais um degrau. E esse princípio eu chamo de fé. Fé. Então, você tem o quê? Obediência, envolvimento e fé. Olha a fé deste homem aqui. De onde vem? Fé em quê? Fé é um negócio complexo. A origem. 1 Samuel 17:37. Esse homem tem que tomar uma decisão. E não era fácil enfrentar aquele homem. Ele não tinha capacidade em si mesmo, não tinha tamanho, não tinha arma, não tinha nada para enfrentar Golias. Mas olha o que ele diz a Saul, quando Saul diz para ele: você tem noção do que você vai fazer? Está seguro dessa loucura? Você está baseado em quê para fazer esse negócio? Olha o que Davi responde em 1 Samuel 17:37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, que diz? Me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Tipo assim, vai com Deus, Deus te ajude e vai. Por quê, queridos? Porque ele olha para alguma coisa aqui, e essa decisão que ele toma agora, ou um princípio da fé usado para essa decisão, que passa pela responsabilidade, passa pela obediência, agora é sustentada por uma fé e uma certeza. Em quê? Num Deus imutável. Porque ele fala assim: o Deus que me livrou do leão, o Deus que me livrou do urso, certamente me livrará desse gigante também. Por quê? Porque ele baseava sua fé num Deus que havia feito antes. E o mesmo Deus que fez antes, continua fazendo hoje. E a nossa fé está nisso. Nós muitas vezes não temos fé porque olhamos para o lugar errado, mas se você olhar para a sua vida, para momentos da sua vida e que Deus fez algo que só Ele poderia fazer na sua vida, isso vai te conduzir a dar passos de fé confiados nesse Deus que não muda. Porque Ele não fala assim: talvez Deus vai me livrar, talvez Deus vai dar um jeito, se Deus quiser. Não, aqui Ele está firmado numa certeza: o Deus que me livrou vai me livrar nessa situação também. Então a fé desse homem aqui não era fé em si mesmo.
não era fé no seu próprio braço. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos ter fé em nós mesmos, na nossa força, no nosso braço, na nossa capacidade, porque a nossa fé em nós mesmos, ela é vã e vai falhar. Você acha que ele ia olhar para ele? O tal do Saul queria dar um jeito para ver se ajudava o menino. Vou botar em você um negócio aí, leva uma armadura aí, leva uma lança, leva alguma coisa, faz alguma coisa, menino, para enfrentar esse gigante aí. Mas ele fala, não, não é isso. Não é isso que vai sustentar. Essa minha decisão eu tomo, e tomo com base na fé num Deus que fez antes, faz hoje e vai continuar fazendo na minha vida. O Deus que fez antes, na sua vida, faz hoje e continuará fazendo, creia nisso, para a honra e glória do Senhor. O Senhor que me livrou, me livrará. E Ele tem essa certeza. Diante de um grande desafio, nós precisamos de fé em Deus para enfrentá-lo. E diante de um pequeno obstáculo, nós também não podemos agir sem fé. Porque nós muitas vezes queremos Deus para grandes decisões. E para as pequenas, deixa mesmo que eu tomo. Querido, precisamos de Deus e de fé para as grandes e pequenas decisões, para que a gente seja bem-sucedido em tudo aquilo que a gente fizer. E eu termino com o último degrau dessa escada, chamado habilidades. Habilidades. 1 Samuel 17, versículo 38. Olha o que acontece aqui. Aqui, então, é alguém querendo ajudar Davi a enfrentar o gigante. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo de sobre si. E em seguida, pegou o quê? Vamos ler o 40 aí? E em seguida, pegou o seu cajado, escolheu um riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa. Isso é, no seu alforje de pastor, com a sua tuna na mão, aproximou-se do filisteu. Davi tem uma decisão difícil para tomar. Qual a estratégia, quais as armas ele deve usar para enfrentar o gigante? É uma decisão complicada. Saul, então, querendo ajudar, eu creio, veste Davi com a roupa dele, Saul, um homem desse tamanho. Um homem desse tamanho. Ridículo, né? Imaginou, Davi? Aquele capacetão sobrando na cabeça, botou aquela, o menino já disse que ajoelhou na hora que botou a capa, falou, agora vai. Ele até tentou, para não ser deselegante, mas falou, não quero isso não. Por quê, querido? Porque ele não tinha habilidade com aquelas armas. Ele não tinha habilidade com aquilo. Mas ele tinha habilidade com outras coisas. Ele tinha habilidade com aquilo que ele estava acostumado a usar. Davi era habilidoso com o seu cajado e com a sua funda, porque ele era um pastor. Todos aqueles anos de treinamento, cuidando daquelas ovelhas, dando pedrada em tronco de árvore, em urso. Mas um pastor, já falei, já preguei sobre ovelha aqui. As ovelhas ficam lá. O pastor não tem que adestrar a ovelha. Senta, levanta, pula, rola, morto, fica. Não. A ovelha fica pastando. E o Davi, sem nada para fazer, fazia o quê? Tocava. E quando cansava de tocar, pegava a funda e ficava treinando pontaria no tronco da árvore. As ovelhinhas estão lá e ele ficava lá. Pá! Pá! Para quê isso serve? Alguém devia falar assim, preguiçoso, vagabundo, dando pedrada na árvore. Serve para quê? Não sei. Chegou o dia de usar o quê? As suas habilidades. Desenvolvidas aonde? Em outros momentos, em outras circunstâncias, que talvez não essas. Agora, Deus deu a Davi aquelas habilidades, e ele reconhecia isso, e sempre agiu a partir disso, e sempre teve bons resultados a partir disso. Olha o que diz 1 Samuel 18,5. Olha que incrível. 1 Samuel 18,5. Em um outro momento adiante na vida de Saul e Davi. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Habilidades. O cara era habilidoso, queridos.
Se você olhar para a vida de José no Egito, de Daniel na Babilônia, eles tinham habilidades e sempre trabalharam a partir das suas habilidades. E sempre usaram suas habilidades para a glória de Deus. A gente tem que entender isso. O quanto você e eu temos valorizado as habilidades que Deus deu a nós no momento de tomar decisão. Tem gente que toma decisão apoiado no outro. A gente vai lutar com os nossos gigantes na vida com as armas erradas, que foram colocadas sobre nós por outras pessoas. A pessoa fala, eu fiz assim, deu certo. Você fala, opa, beleza. Sabe, coisa que crente não pode fazer. Copiar os outros. Copiar. O cara vai lá, monta um negócio, a barraca de pastel. Aí o outro fala, está prosperando. Está prosperando, irmão. Vou montar a barraca de pastel. O infeliz sabe fritar um ovo. Habilidade zero no negócio. Mas vai dar certo, porque não está vendendo pastel, está ficando rico. Vende pastel? Vou vender pastel. Você tem habilidade para o negócio? Não, eu tenho habilidade para outra coisa, mas essa habilidade que eu tenho, que eu sei que eu tenho, eu não quero usar. Eu não quero usar porque eu entendo. Você não entende nada, querido. Habilidades foram dadas a você pelo Senhor. Use as suas habilidades e você será bem-sucedido. Creia nisso em nome de Jesus. Eu não tenho nenhuma. Pelo amor de Deus, fala isso não. Tu tem habilidades, sim. E muitas. E elas foram dadas para você pelo Senhor. Não lute com armas erradas. Não haja por imitação. Por que você acha que essa geração de hoje lida com uma pessoa, com uma atitude, um ser humano chamado influencer digital? O que é um influencer? É alguém que o quê? O povo inteligente é assim, na hora. É o povo que influencia. Agora, influencia de que maneira? Partindo de que princípio? Então, a gente tem que entender que imitação não serve. O que serve é a gente olhar para aquilo que Deus nos colocou como habilidade. Tem gente que escolhe a profissão errada, porque não parte da habilidade, não parte de um chamado natural. Tem gente que decide abrir um negócio errado, gente que se associa com gente errada, gente que namora a pessoa errada, gente que casa com a pessoa errada, porque não toma decisão baseado naquilo que tem, baseado naquilo que recebeu do Senhor. E vai no rumo, deixa a vida me levar. Crente Zeca. Não é? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não é? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Leva você pro buraco, seu tonto. É para lá que leva. Não der, leva nada. Deixa a vida levar coisa nenhuma. Agora, quando nós olhamos para essa tela, que parece algo simples, obediência, envolvimento, fé e habilidades, tira uma foto, escreve aí, marca na Bíblia, faz alguma coisa aí, que eu vou dar uma lição de casa para você, trazer semana que vem a lição. Vou carimbar no caderno, se fez. Você pense nisso aqui. A tarefa para sua casa é o seguinte: se você tirar uma foto dessa tela aí, ou anotar-se na capa da sua Bíblia, é você pegar essa palavra aqui, ó, e submeter a cada homem que essa palavra de Deus mostra aqui, a essa escadinha aqui. E você vai ver que essa escadinha se encaixa na vida de cada um desses homens e mulheres que a Bíblia chama de bem-sucedidos. Cada um deles caminhou a partir disso. Se você submeter cada homem a esse critério, você vai ver que as suas maiores decisões seguiram esse critério. Um exemplo que prova completamente ao contrário disso é um homem que você conhece e eu também, chamado Sansão. Lembra de Sansão? Um nazireu, não corta o cabelo, não põe a mão em cadáver. Primeira coisa que ele faz, desobedece. Primeira coisa que ele faz. Não se envolve no que precisa se envolver. Abre mão da fé. E despreza suas habilidades. Ele era forte. Qual era a grande habilidade de Sansão? A força. O que ele perde? A força. E quando é que Sansão muda essa história? No último momento da sua história. Quando ele está rodando como um animal no moinho, amarrado, cego, ele retoma essa escada. Ele retoma a obediência.
ele se envolve na causa de Deus. Ele age por fé e pede de novo a capacitação para suas habilidades. E diz que naquele ato ele matou mais e ele fez mais do que em toda a sua vida errada. E se você olha para esse mesmo Davi, você vai ver que o dia que ele quebra isso, ele toma a pior decisão da sua vida. A queda de Davi vem da quebra desses princípios e valores. O dia em que uma tarde em que os reis estavam na guerra, Davi decidiu ficar em casa. E em casa, o que é que ele faz? O que ele faz em casa? Dá uma olhada pela janela. E para a infelicidade dele, do outro lado tinha uma outra janela, aberta. E atrás daquela janela tinha uma mulher, linda, se banhando. E a partir daí, ele começa a quebrar esses princípios. E a partir daí, você conhece as consequências do pecado na vida de Davi. Queridos, os discípulos de Jesus, quando foram chamados, a primeira coisa que eles fazem é obedecer ao chamado de Jesus. A segunda coisa que eles fazem é o quê? Se envolver em uma causa maior, que glorificava o Jesus que o chamou. Depois desse envolvimento, o que eles vão viver? Fé. Fé. Porque tudo que aqueles homens vivem, a partir do momento em que eles deixam tudo, deixam as suas profissões, deixam o barco, deixam as redes cheias de peixe e se lançam nesse desafio de obedecer e de seguir a Jesus, a vida deles é simplesmente sustentada por fé. Fé. E por fim, cada um deles foi usado, mas foi usado a partir das suas habilidades. Por isso ele disse para Pedro: eu te farei pescador. Você não gosta de pescar? Sua habilidade é pescar? Você vai pescar. Mas a partir de agora não mais peixes. Você pescará homens. Porque esta é a fonte, este é o caminho das boas decisões. Obediência, envolvimento, fé e habilidades. Fecha os teus olhos. Eu quero orar por todos nós, para que nós possamos aprender e experimentar isso na nossa vida pessoal, de tomar decisões, de decidir de forma certa. Mas eu quero orar de uma maneira muito especial nessa manhã, e isso Deus colocou muito claro no meu coração. Talvez você veio aqui, e você está nessa manhã aqui, e você precisa tomar uma decisão importante na sua vida. Uma decisão importante na sua vida. Algo que você precisa fazer ou não fazer. Mas é uma decisão, e uma decisão que é importante, e que você gostaria de que Deus te ajudasse, te direcionasse a tomar nessa manhã. Se você está aqui e precisa de ajuda de Deus para tomar uma decisão, eu convido você a ficar de pé, onde você está. Não olhe para trás, nem para o lado, mas fique de pé, se você precisa de tomar uma decisão importante na sua vida. Amém. Amém. Fique de pé. Mas existe um outro princípio aqui, que nós falamos, que é o homem e a mulher dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós dissemos que o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida de todo aquele que crê e que entrega a sua vida a Jesus como suficiente Salvador. Talvez você esteja aqui e não possa apoiar a sua escada na direção do Espírito Santo, porque você nunca recebeu Jesus na sua vida como seu suficiente Salvador. E sem Ele, você não tem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, você não será guiado pelo Espírito Santo. Então o meu convite agora é para que, se você aqui está e nunca
recebeu esse Jesus como Salvador, que você também possa ficar de pé, para que eu possa orar pela sua vida e para que então você possa fazer esse convite a esse Jesus, que é Salvador e sustentador da salvação. Fique de pé para que nós possamos orar pela sua vida. Se isso você é algo que nunca fez, uma decisão que você nunca tomou, essa é uma decisão que você precisa tomar. Amém. E eu vou orar. E você que está de pé, vai pedir ao Senhor que Ele te faça caminhar por esse caminho. O caminho da obediência, o caminho do envolvimento, o caminho da fé, e faça você perceber as tuas habilidades. Que você decida com base nisso, princípios e valores, ouvindo a voz do Espírito, crendo que a decisão que você tomar será abençoada, será próspera e frutífera, porque segue o padrão do Senhor e da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, bendito Deus e Pai, obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva, ela é tão atual como o jornal de hoje, Senhor. Ela não precisa de atualização, ela não precisa de acréscimos, ela não precisa de reinterpretações, ela só precisa ser conhecida e vivida por cada um de nós. Pai, nós não temos em nós mesmos capacidades, não temos em nós mesmos condições para tomarmos melhores decisões ou decisões acertadas segundo a Tua vontade. E eu tenho aqui, a partir de mim, irmãos e irmãs que estão de pé porque precisam receber do Senhor direção, Pai. Que cada um de nós possamos apoiar as nossas decisões sobre essas duas barras, Senhor. A direção do Espírito Santo e os princípios e valores do Senhor. Pai, nos ajuda de forma clara a sermos obedientes à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não duvidar em nada que o Senhor pode fazer. Ajuda-nos a não gastar tempo nos envolvendo com aquilo que não traz glória ao Senhor, que não edifica, que não faz, Senhor, diferença na Tua obra e no Teu reino, mas que nós possamos nos envolver com aquilo que traz glória ao Teu nome, Pai. Deus, ajuda-nos a nos mover por fé, porque assim como aquele gigante era grande demais e não tinha nenhuma possibilidade humana dele perder aquela batalha, nós possamos nos mover, Senhor, por fé num Deus que sustenta a nossa vida, que nos deu habilidades, nos deu estratégia, nos dá força, Senhor, para enfrentar os nossos gigantes, Pai. Que cada um que aqui está, possa nessa manhã crer que existe um Deus que é por nós, e ninguém será contra nós. E Deus, nos ajuda a reconhecer as habilidades que o Senhor nos deu, e usá-las para melhores decisões, para o crescimento do Teu reino e para que possamos ser prósperos e abençoados em tudo aquilo que fazemos. Eu Te agradeço por esse tempo, eu Te agradeço pela palavra desta manhã, eu Te agradeço pela igreja reunida, pelos irmãos, pelos amigos, pelos visitantes que o Senhor trouxe para o nosso meio nesse tempo e nesta manhã. E eu Te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a tomar boas decisões. Ajuda-nos, Senhor, essa é a minha oração. E eu faço essa oração no nome que é sobre todo nome, o nome que é a razão da nossa vida, da nossa fé, da nossa existência, o nome de Jesus. Amém, 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 amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você decida firmado na palavra de Deus e que você não duvide. O Senhor é contigo. Creia nisso em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu termino o culto dessa manhã com